mudando bastante a nossa liturgia, deixando esse momento ainda mais rápido, mais dinâmico, mais avivado, mais profético. Então nós mudamos algumas coisas e aí para abril tendenciaremos a mudar uma coisa ou outra a mais e para alcançar cada vez mais pessoas que precisam receber um impacto com a glória de Deus. E outra ponta, enquanto se procura, importante ser notada, é que as nossas quintas-feiras já passaram a ser transmitidas. Então, a primeira foi quinta-feira passada e amanhã pelo Facebook. A nossa quinta-feira será transmitida, mas o convite é para você vir e viver esse momento de fé, Quinta da Fé. Eu penso que vai ser algo muito especial, de 7 da manhã às 8 horas, ou seja, de 7 às 8 da manhã, você tem um encontro aqui conosco, presencialmente, agora também online. Se você não conseguir, porque já está no caminho do trabalho, fique lá no Facebook. Por que o Facebook? YouTube eu não consigo assistir na rua porque o meu pacote de dados é bananada, mas o Facebook eu consigo. Alguns celulares, quando você faz lá um plano básico, eles já dão o aplicativo, o acesso ao Facebook. Então, é muito mais fácil alcançar pelo Facebook, uma vez que não tem questões de autoria, são poucos louvores que cantam na quinta-feira, mais oração, mais palavra de fé. Então, nós não temos essa dificuldade que estávamos tendo antes, de bloqueio de páginas, de transmissão, aquela coisa toda. Então, está aí o porquê da quinta-feira ser pelo Facebook, para alcançar mais vidas. Para alcançar mais vidas, e aquilo que a gente vive aqui, outras pessoas precisam ver e viver. Atos 3,6 diz: então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. De novo, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Fala assim comigo, andando com Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala, ande com Deus. Andemos com Deus. Tema dessa noite, andando com Deus. Queridos, capítulo 3 do livro histórico do Novo Testamento chamado de Atos dos Apóstolos, que pode também ser chamado de Atos do Espírito Santo, é marcado de cara por um acontecimento extraordinário, podemos até mesmo dizer sobrenatural. Pedro e João, em sua dieta espiritual diária, se encaminhavam para o templo na hora da oração, às 3 horas, naquele contexto da tarde, e naquele exato momento eles tiveram um encontro com alguém que estava ali por muitos anos pedindo esmolas. Era alguém que tinha problemas nas pernas, e tudo indica que vinha desde o seu nascimento. Aquele rapaz, aquele homem, por vezes não poucas, pediu esmola para muitas pessoas, mas naquele momento, naquele dia, alguma coisa especial ele viveu. Mas antes de analisarmos esse momento da cura, do milagre ali realizado, nós precisamos voltar um pouco e observar algumas coisas que o contexto do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. No capítulo 1 mostra os discípulos de Jesus andando nos seus primeiros versículos com o próprio Jesus, ouvindo de coisas maravilhosas, sendo impulsionados a orar e a permanecer em Jerusalém, até que do alto pudessem ser revestidos de poder. E eles ali viveram dedicados por 40 dias, andando com Cristo, ouvindo e vendo milagres incríveis, extraordinários. E em determinado momento, Cristo vai elevado ao céu, é elevado aos céus, e naquele exato momento eles precisam se concentrar em orar, e eles passam por 10 dias, por um processo de muita oração, de muita entrega, de muito derramar diante do Senhor. Nesse período de 10 dias, eles organizam a casa, eles, por uma decisão comum, levantam outro apóstolo e colocam no lugar daquele que se entregou
ao remorso e acabou se suicidando. E eles literalmente, naquele exato momento, ao se entregar ao Senhor, chegamos no capítulo 2, e passado 10 dias, de uma maneira sobrenatural, até mesmo impensada, eles tiveram experiências com Deus, e a Bíblia diz que eles ouviram um som do céu, como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Eles passaram a ser tocados por Deus, e a primeira sensação, o primeiro sentido que aqueles discípulos são tocados é a audição. Eles ouvem do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, que enche toda a casa. É impossível termos experiências com Deus se os nossos ouvidos não estiverem disciplinados ao som que vem do céu. Naquele exato momento, eu espero vocês, galera. Posso esperar? Estou de boa, tem tempo, hein? Naquele exato momento, o som que vem do céu converte o ouvido deles de forma incrível. E o sentido deles passa a ser direcionado para Deus. É impossível vivermos experiências com Deus se os nossos ouvidos não estiverem atrelados àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando. Agora mesmo, falando aqui, eu estou vendo burburinho. É impossível nós ouvirmos a voz de Deus se os nossos ouvidos não estiverem atentos. Podemos estar numa casa de oração, podemos estar numa casa espiritual, mas se os nossos ouvidos estão atenados às distrações, Deus está falando e simplesmente nós não estamos conseguindo ouvir. Antes de qualquer experiência com Deus, um som do alto virá para chamar nossa atenção e para nós nos atentarmos que a nossa resposta, a nossa solução sempre virá do alto. Sempre virá do alto. Em um tempo em que os discípulos estavam com medo de serem retalhados, de serem perseguidos e mortos, o Senhor manifesta a graça dele, mostrando aos discípulos que eles precisam ouvir das notícias que vêm do céu, dos assuntos que vêm do céu para o nosso coração. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes nós ficamos muito preocupados com o que os outros podem dizer ao nosso respeito. Precisávamos então nos atentar para que pudéssemos então ouvir o que o céu está dizendo ao nosso respeito. Segunda experiência incrível desses discípulos, no capítulo 2, que a Bíblia diz que eles então começaram a ver línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre a cabeça de cada um deles. Quando eu era mais novo, eu pensava que era uma língua humana com fogo. Eu ouvia as pregações e a minha mente viajava, então eu acreditava que tinha um bocado de língua de homens que repousava sobre a cabeça daqueles discípulos, e eles começaram a falar então em outras línguas, então na minha cabeça tinha todo o significado aquele. Mas não, o significado da língua de fogo é quando você está numa fogueira e você percebe quando ela é alimentada, quando você joga a brasa, naquela fogueira sobem línguas de fogo, aqueles clarões, o estender daquele fogo. Quem já reparou isso em fogueira? Ali o que a Bíblia está dizendo é que de um fogo que só Deus pode acender, quando há gravetos de línguas de fogo começam a repousar sobre a cabeça de cada um deles.
ao tempo que aquela experiência é espiritual, nós podemos observar que cada língua repousou sobre a cabeça de cada um. Digo eu, não a palavra e nem o Senhor. É como se os discípulos fossem as lenhas, os gravetos que estivessem sendo colocados na fogueira que era o Senhor. E naquele exato momento, eles mesmos começaram a queimar com o fogo que vem de Deus. Mas antes de queimarem com esse fogo que vem de Deus, eles viram. Então Deus toca na visão deles. Em vez de eles olharem os soldados, olharem as autoridades, olharem os religiosos daquele tempo, eles precisavam olhar para aquelas experiências que Deus estava dando naquele momento. Em vez de nós olharmos para os demônios, nós precisamos olhar para os anjos. Em vez de nós olharmos para quem nos persegue, nós precisamos olhar para aquele que nos dá o livramento. Em vez de nós olharmos para as necessidades, nós precisamos converter os nossos olhos para as provisões. É impossível vivermos milagres se os nossos olhos não se converterem, não forem tocados, não forem disciplinados para aquilo que Deus está nos mostrando. Permita nessa noite Deus tocar nos seus olhos. A Bíblia diz então que depois dessa experiência, eles passaram a falar em outras línguas, e as pessoas, os judeus convertidos, os judeus que estavam dispersos entre outras nações, os ouviam falar nas línguas dos lugares onde eles estavam ali residindo naquele lugar, e ali surgiu uma curiosidade, um desejo de entender o que estava acontecendo. E quando eles foram para aquele lugar, Pedro, cheio do Espírito, porque é impossível, pense nisso, é impossível, quem foi tocado pelo Senhor em seus ouvidos, quem foi tocado pelo Senhor em seus olhos, quem viveu uma experiência impossível, não ter uma palavra que venha da parte de Deus. Até aquele momento Pedro era um iletrado, até aquele momento Pedro não tinha cultura, mas uma vez que ele viveu uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, Pedro passou naquele exato momento a ser um arauto da parte de Deus. Pedro naquele exato momento passou a ser boca de Deus na terra. Pedro naquele exato momento podia não falar a língua dele corretamente, mas ele falava com autoridade e poder. Quem anda com Deus sempre tem mensagens de Deus. E quem anda com Deus sempre fala com autoridade e poder. Pedro abre a boca, fala do Evangelho, fala da pessoa do Cristo. Milhares de pessoas são batizadas e Deus acrescenta àquela comunidade cerca de 3.000 pessoas. O poder que alcança o ser humano não é vindo do nosso intelecto, do nosso achismo, mas é vindo por uma vida em intimidade com Deus. Existem grandes pregadores que pregam muito, têm uma grande oratória, têm uma boa base de hermenêutica, de exegese, de homilética, mas não tem poder, porque não vivem com Deus, não andam com Deus, não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, preparam a pregação apenas como profissionais, são pregadores profissionais. Ei, nós não devemos falar aquilo que o homem quer ouvir, nós precisamos sempre falar aquilo que está no coração de Deus para os filhos e filhas dele. Pregação sem fogo precisa ser colocada a fogo. Entenderam esse negócio? É mais fácil pegar e colocar fogo.
Porque a pregação que muda o ser humano é a oração banhada no fogo, mergulhada no fogo, uma pregação com autoridade e poder. As canções, por mais que sejamos afinados, e disso eu não entendo porque eu sou um desafinado devidamente reconhecido, graças a Deus. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Mas as músicas que tocam o coração do homem não são as belas letras, mas são as vidas que são derramadas nas canções. O que continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se as canções, se as vozes não estiverem banhadas com o Espírito Santo, com autoridade e poder, serão belíssimas canções, mas vazias em seu sentido. Se os professores se dedicarem apenas a ensinar, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar qualquer coisa, mas se não tiverem uma disciplina espiritual, se não tiverem autoridade e poder, só serão aulas dadas, nenhuma vida será mudada, porque passarão conhecimento, mas não conseguirão passar de vida, porque só tem vida quem anda com Jesus, que é a própria vida. Esses homens, chamados apóstolos e os discípulos, andaram com Jesus, e o caminhar deles não foi de um dia para a noite, demorou uma vida inteira, foi uma jornada. Do capítulo 2 para o capítulo 3, anos, provavelmente anos se passaram. E a Bíblia diz que Jesus estava ali andando com eles e eles estavam andando com Jesus. E por isso coisas maravilhosas aconteciam no seio da igreja. Quando entra no capítulo 3, a Bíblia diz que certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 da tarde. Certa ocasião. Para alguns foi algo aleatório. Mas como eu enxergo a Bíblia, eu acredito firmemente que foi uma consequência de vidas derramadas aos pés de Jesus. Nada na vida de um crente que anda com Deus é à toa, é aleatório. Há de convir, quem anda com Deus é direcionado por Deus. Quem anda com Deus sabe que a bússola é Deus. Quem anda com Deus não decide sem antes ir para a oração. Isso daí está queimando no meu coração desde a última semana. Nós não temos que buscar a Deus para as coisas que nós não sabemos decidir. Nós temos que buscar a Deus, inclusive, nas coisas que nós já sabemos decidir e já sabemos fazer. Porque nós precisamos entender que o que dá a vitória, o que dá certo, não é aquilo que nós já sabemos fazer ou sabemos decidir, mas é o start, a direção de Deus. Por isso deveríamos ser totalmente dependentes. Se Deus disser para ir, irei. Se Deus disser para não ir, não irei. Por quê? Porque a minha vitória não está no meu conhecimento. A minha vitória está na liberação de Deus sobre a minha vida. Certa ocasião, pontua para tempo. Andar com Deus não é fácil, é difícil. Porque, primeiro, a nossa própria necessidade pedirá para nós não andarmos com Deus. Nós somos seres que nos relacionamos. Nós somos seres com inúmeras necessidades. E as nossas próprias necessidades pedirão um tempo que, na verdade, deveria ser para Deus. Por isso, nós temos a nossa própria natureza guerreando contra uma intimidade maior com Deus. Segundo, nós temos um mundo, e o mundo, nesse caso, estou falando do mundo com as suas propostas, e esse mundo oferece muitas coisas, e coisas que há de convir que enchem os nossos olhos, aguçam os nossos ouvidos, e despertam a nossa curiosidade. O mundo está guerreando
para que nós não tenhamos uma vida em intimidade com Deus, uma vida que possamos dizer, olha, eu estou conhecendo o Senhor dia após dia. O mundo então está guerreando para que nós não tenhamos essa intimidade com Deus. Existem pessoas que estão olhando os belíssimos banquetes hoje, estão dizendo assim, não é pecado, então eu vou me esbanjar. De fato não é pecado, mas se nós queremos mais de Deus, às vezes nós precisamos deixar as delícias do mundo para acessarmos as delícias espirituais que só pertencem, só estão diante do nosso Deus. Às vezes é um descanso, às vezes é uma conversa, às vezes é alguma coisa que nos chama a atenção. Precisamos entregar para Deus. Esses dias eu pedi para Deus, Espírito Santo, me acorda 3 horas da manhã. Ele me acordou. E ele disse, Diego, e eu acordei. Na verdade, essa experiência vem sendo ao longo dos anos. Se você nunca teve essa experiência, eu te convido a falar com o Espírito Santo. Você que diz, já não tem tempo, fala assim, entra na oração e fala assim, Espírito Santo, eu só posso orar 10 minutos. Eu vou tirar o celular de perto, vou tirar o relógio de perto, porque o negócio vai ficar vibrando toda hora, eu estou com um problema sério, que quando vibra eu quero lá ver o que está no negócio. Então estou tirando o celular de perto, estou tirando o relógio de perto. Mas olha, Espírito Santo, só posso orar 10 minutos, acredite. Vai bater 10 minutos, o Espírito Santo vai falar no teu coração dizendo, acabou o tempo. Se você trouxe, meu Deus, aleluia! Se você trouxer o Espírito Santo para dentro da sua rotina diária, você vai perceber que você estava perdendo tempo. Ande com o Espírito Santo e você vai ver que Ele vai passar a te ajudar naquilo que você achava que não conseguia fazer. Você que diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para jejuar, traz o Espírito Santo para dentro da sua vida e você vai entender que Ele vai trabalhar contigo, te ensinando que tem tempo sempre para aquilo que é prioridade. Deixa Ele acessar a agenda da sua vida e você vai ver o que Ele vai fazer. E 3 horas eu acordei e falei, agora Espírito Santo, vou orar, e fui orando, só tem um problema, depois que você começa a orar, você fica ativado, e depois para dormir? Aí eu falei, Senhor Espírito Santo, da próxima vez eu vou ser mais inteligente, eu vou pedir para o Senhor me acordar 5 horas, amanhã o Senhor me acorda, porque se eu orar, não conseguir dormir, está de boa, já é hora de acordar. Passou o dia, eu esqueci daquela oração, mas às 5 horas em ponto, eu estou dormindo e eu ouço a voz, Diego. Eu olhei para o relógio e falei, Senhor Espírito Santo, querido Espírito Santo, eu esqueci, mas já vi que o Senhor não esqueceu, mas eu estou tão cansado. Existem pessoas, meu Deus, aleluia, existem pessoas que estão apanhando delas mesmas e do mundo, porque estão deixando o querido Espírito Santo de lado na vida deles. 3, quem corrobora para não termos uma intimidade com Deus? O capeta, o miserável, sem teto, o cão, o já condenado, o caído, o adversário, o enganador, o mentiroso desde o início. Ele vai articulando, ele é estrategista. E ele vai criando situações para que você não tenha, para que você passe a não ter prazer em orar. Ele articula problema dentro da sua casa. Ele articula problemas nos seus relacionamentos, amizades, coleguismos. Ele articula problema dentro dos ministérios.
Tem tantas coisas acontecendo, graças a Deus a igreja está decolando, mas tantas coisas acontecendo, você fica assim e fala, ô capeta, cada rugas, cada situações, ele alimenta orgulho, ele alimenta a vaidade, fala, fizeram contigo, faz você agora também. Falaram contigo, mostra que você não é bobo, não é boba. Esses dias eu vi o capeta na vida do rapaz, ele bateu a traseira do carro, ele amassou a traseira do carro, eu fiquei calado, ele meteu a mão no carro, rasgou o carro, mas a mala ficou aberta, no final ele falou, está tudo resolvido, eu falei, não está resolvido, ele falou, você está querendo o quê? O teu carro é todo bobo, todo simples, olha só, teu carro é muito frágil. E eu olhando para a cara dele, aí um senhor saiu do carro e falou, rapaz, como aconteceu? Eu falei, então, não estou nem conseguindo falar, porque o homem não deixa eu falar. No final ele olhou para a minha cara e falou, você quer dar uma de malandro para minha avó? Eu falei, não, o senhor não está nem deixando eu falar. Então já estou te dizendo, eu não vou pagar nada, estou indo embora. Eu falei, ué, devo ter uma cara muito de bobo mesmo. Diante de Deus eu falei isso, eu falei, devo ter uma cara de bobo. Crente é crente, até nas discussões. Meu irmão me ligou, eu falei, Léo, ele deve ter visto a cara de bobo aqui. Eu estou com raiva, mas estou entregando para Deus. Mas a ira tomou meu coração. E a vontade era ir para cima daquele homem. Mas eu estava no meio da linha vermelha. E veio assim na minha mente. Com certeza tem alguém vendo. E se não tiver nenhum conhecido, Deus está vendo. E no meu coração veio, é melhor perder para Deus do que perder para o capeta. Entrega para Deus. Mas foi um processo doloroso. Eu fiquei angustiado por 2 dias. Até que eu falei, Deus, eu prefiro perder para ti do que perder para o capeta. O capeta vai agindo de várias formas, ele toca nos seus pontos mais sensíveis. Eu já fui cobrado por pessoas, não comunica direito, não faz isso direito, não me coloca na escala, não faz isso, não lembra de mim. Coloco tudo. Aí falo, está me comunicando? Não. Está me chamando para dentro? Não. Aí eu fico às vezes falando, Jesus, Jesus Nazareno, é melhor ser bobo e andar com Deus. Porque se você ir com a mesma linha de medida com o que vem em cima de você, a coisa desanda. Eu tenho aprendido no ministério, os que mais cobram são os que mais falham depois que assumem determinadas coisas. Não falaram comigo quando assumem alguma coisa. E aí? Não, esqueci de falar. Eu já assumo logo, eu esqueço muita coisa. Então fala direito que eu estou anotando até na agenda agora. Pode ver que eu estou andando com a agenda agora. Falei, é ruim agora. O que a mente não faz, o papel vai fazer. Nós precisamos, meus irmãos, fechar as portas para o diabo. O diabo é o nosso adversário. Ele age tentando criar situações, celeumas. E nós precisamos falar, para capeta, aqui não. Ele está, nesse exato momento, tentando contra a sua vida. E você nem percebe. Nós, na maioria das vezes, não percebemos, se não fosse o Espírito Santo. Quantas vezes a gente acorda e vem logo um pensamento, e a gente fala natural nada, é o capeta ali, ó, você abre os olhos e fala, ó a situação, ó aquela lembrança, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Termino. Precisamos andar com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, porque só andando com Deus nós venceremos nós mesmos, o mundo, o diabo. Por isso, andar com Deus traz conhecimento de quem Ele é, mas esse conhecimento não vem de um dia para o outro, esse conhecimento vem com o tempo. Certa ocasião, depois de eles estarem andando com Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus,
Conhecimento de Deus vem com o tempo. Nós precisamos parar de sermos as pessoas que oscilam o tempo todo. Precisamos viver uma vida contínua de intimidade. E aí quando vem aquele poder de Deus, levanta o nível. Mas a gente baixa o nível? Não. Nós continuamos aqui, aí estabiliza. Mas vem o poder de Deus de novo, levanta o nível. A gente abaixa o nível? Não, nós continuamos aqui, estabiliza um pouquinho. Aí o céu manda mais uma surpresa a gente, ele sobe o nível de novo. Mas sempre vai subir o nível, é claro. Porque na presença de Deus, meu irmão, tem abundância de coisas extraordinárias. Quem anda com Deus descobre que nunca vai virar rotina. Quem anda com Deus descobre que nunca vai ficar a mesma coisa. Não, na presença de Deus é renovo, dia após dia. Deus tem algo sobrenatural para realizar nas nossas vidas. Eu cruzo às vezes com crente que diz, eu também desanimado, também xuxinho, entrou na rotina. É claro, você não está chamando o Espírito Santo para andar contigo. Dois, aqueles homens olharam aquele rapaz, aquele senhor que estava ali por tantos anos pedindo esmola, e eles com autoridade disseram, levanta e anda. A autoridade vem pela intimidade. Você não pode falar no nome de Jesus se você não anda com Jesus. Corrigindo, melhor, até corroborando. Você pode até falar, mas nada vai acontecer, porque você está falando pelo que ouviu, mas você não está falando daquilo que você vive. Por isso que tem pessoas endemoniadas, vai gente lá e coloca a mão e fala, sai capeta, o capeta fazia, tu vai fazer isso, tu tá brincando com a minha cara. Capeta é capeta, né, perturbado. Mas quando pessoas andam com Deus, meu irmão, só olhar. Quando, olha, aleluia, quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando tem um endemoniado, é só olhar, meu irmão. O teu olho está normal, mas o capeta vê fogo nos teus olhos. O capeta fica assim, agora eu saio desse corpo. Quando você fala assim, ó, na autoridade do nome de Jesus, sai! E é legal quando acontece isso, porque tem até crente que não está endemoniado, mas está tão oprimido pelo capeta, que o capeta fica assim, ó. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo vai lá e fala, na autoridade do nome de Jesus, toda a opressão, sai! O corpo da pessoa, mesmo sendo crente, faz assim, que negócio estranho, parece que isso é um peso. Está sentindo uma angústia, você orou, o negócio saiu. A autoridade vem pela intimidade. É diferente você andar com a pessoa, é diferente do que você não andar com a pessoa e você só falar pelo aquilo que ouve. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando as tarefas começarem a tirar o teu tempo, fala, opa, pera aí. Eu preciso priorizar o lugar da intimidade, o tempo da intimidade. Quando as dívidas falarem mais alto na tua mente, tem um bocado de endividado aqui, né? A gente vai orar. Quem sabe a gente pega um peixe e aí tem uma moeda lá que paga toda a dívida, aleluia. Ué, é andar por fé, meu irmão, aleluia, eu creio nisso. Acontece. Um dia eu estava com a Mona Lisa na Pindaíba, eu falei, meu Deus, como eu vou pagar essas contas todas esse mês? Aí a Mona falou, tem sei lá, a gente saiu, tem o FGTS, a gente nunca foi. Eu falei, vamos lá no banco, não tinha nem dinheiro para pagar a gasolina do carro, mas fomos.
Quando chegou lá, meu Deus, tinha uma grana lá. Quando a mulher deu o extrato, eu falei, meu Deus. E eu falei, quando a gente pode receber? Agora, se quiser. Ah, se quiser. Ah, inocente. Tá maluco, rapaz? Diante de Deus, o que sobrou foi o dízimo e a casquinha que a Mona tem que chupar do McDonald's. Foi a única coisa que sobrou certinho, é o maná. Nada faltando, nada quebrado. Foi o suficiente para suprir as nossas necessidades. 3, e acaba aqui, a gente vai orar terminando. Sendo capacitados, andando em intimidade com Deus, nós vamos sendo capacitados para vivermos coisas incomuns. Tem gente que está tão terráqueo que esquece que o céu é na linguagem do sobrenatural. A gente quer que a coisa se resolva muito do nosso jeito, quando na verdade a gente tinha que estar assim, disciplinado. A Bíblia diz que Pedro e João estavam presos e o anjo foi lá e abriu a cadeia. A gente às vezes quer que o outro homem vá lá e abra a cadeia. E o Espírito Santo está dizendo, aprenda a se relacionar com o sobrenatural. Como você vai ver um anjo se você só está esperando por homens? O homem falou lá, para de falar de Jesus. Eles falaram, vou continuar falando, bateram neles. Pergunto, pararam de falar de Jesus porque apanharam? E a Bíblia diz que a partir daquele momento, até então só vidas eram salvas, mas a partir daquele momento, milagres e prodígios começaram a acontecer no meio do povo. Caminhar com Deus abrirá portas para vivermos coisas incomuns. Eu estou com necessidade de orar. Tira o celular de perto de você. Isso aqui é uma bênção, mas não serve para a hora da oração. Eu preciso jejuar, mas eu não consigo jejuar. Começa com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e fala assim, Espírito Santo, me ensina a jejuar. Você vai ver, vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Eu não jejuo porque eu não consigo largar aquele cafezinho da manhã. Acredite, o Espírito Santo 6 horas, 7 horas da manhã vai te dar uma adrenalina no corpo, que você fala, ué, que negócio é esse? Estou com cafeína no corpo. É o Espírito Santo. Quebre o caminho do comum e se abra para as coisas incomuns. O sobrenatural está vindo. Meu coração queima, eu termino dessa forma, mas com essa palavra eu preciso liberar isso. Aleluia. Não tem nada a ver com a mensagem, andando com Deus, mas eu preciso liberar isso. Estava aquele homem lá, esperando o que era comum, as esmolas. Mas quem tem Deus, dá aquilo que é próprio de Deus. Ele precisava da esmola, mas o Senhor curou as pernas dele, dizendo, vai, anda. Eu quero crer, aleluia, Senhor, que pessoas aqui viverão experiências. Você até hoje estava esperando resposta de homens sobre coisas comuns. Você verá homens, mas cheios do Espírito Santo, trazendo respostas incomuns, que serão soluções e que testemunharão para coisas ainda maiores. Mas grava o que eu vou te falar. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que, em vez de trazer aplausos, vai trazer perseguição. Mas se você se permanecer firme, a sua vida vai ser poupada e a glória de Deus vai ser manifestada em lugares que antes não era manifestado, porque estava fechado demais. No nome de Jesus. Se você crer, você vai perceber que coisas incomuns vão começar a acontecer.
Você está achando que vai ser, meu Deus, isso está falando muito forte. Achando que vai ser a prazo, não, vai ter perseguição. Porque o que você vai carregar vai ser diferente. Mas acredite, se Deus te deu, Ele vai garantir até o final e vai embora, no nome de Jesus. Se abra para o sobrenatural. Fique sobre os teus pés se você pode. Aleluia. Se você está desanimado, pastor, estou desanimadão, o que eu faço? Vem orar. Você quer orar? Vem orar. Sai do teu lugar e pode vir aqui orar. Você quer vir aqui para o altar? Você tem que vir agora. Ah, pastor, eu não quero que ninguém saiba que eu estou desanimado. Contigo mesmo. A vida espiritual é de quem? A gente só pode ajudar quem diz, preciso. Se você precisa vir. Não, pastor, eu não quero ir, não vou, e ponto, acabou. Contigo mesmo, não tem problema nenhum. Agora, se for você, se você quer, você precisa sair do seu lugar e vir. 2, se você quer mergulhar mais profundo em intimidade com Deus, se você não jejua, tem um bocado de dificuldade, mas está falando tanto de jejum, eu quero jejuar, mas não sei como fazer, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus sobre você. 3º e último. Pastor, eu quero orar mais, eu quero passar mais tempo em oração, mas quando eu fecho os olhos, eu lembro do desenho, eu lembro do filme, eu lembro do que falaram, eu lembro de um bocado de coisa, eu não consigo orar. Fica aqui para frente, vocês, mais perto do altar aqui, vem para cá para frente para dar espaço. Eu preciso orar mais. Às vezes eu acho que não sei nem orar. Se você quer orar mais, você vai vir aqui no altar. A gente precisa ser sincero diante do Senhor e dizer, Senhor, é isso aqui. Se você tem uma causa impossível diante dos homens, olha o que eu estou falando, é impossível diante dos homens, eu quero te convidar a vir aqui à frente para orar. Mas tem que ser impossível, você tem que saber que é impossível. Você tem que ser, isso aqui tem solução, eu fazer isso vai resolver. Não é isso. É uma causa impossível, e isso é impossível diante dos homens. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer isso, é isso. Isso aqui é impossível. Se o caminho é do impossível, você vai vir aqui à frente. Você já está até acostumado, com todo respeito, no sentido de pedir esmola, no sentido de que não, isso não vai resolver mesmo, então qualquer esmola tá bom para mim. Mas quando vem homens de Deus, meu irmão, quando passamos, no nosso caminho, passam homens de Deus, coisas espirituais acontecem. Eu não vou conseguir impor as mãos sobre todos nessa noite. Mas se você crê, meu irmão, começa a clamar. Começa a falar com Deus daquilo que você está vivendo. Qual a tua limitação? É frieza? É dificuldade para jejuar? É dificuldade para orar? É uma causa impossível. Fala com Deus agora. Coloca aquilo que está no teu coração. No nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que aquele homem, aquele coxo estava por dezenas de anos naquela condição. E ele já tinha se acostumado com aquela condição. Meu Deus. O Espírito Santo fala muito forte no meu coração. Se você está já acostumado por uma ou outra condição, que você diz assim, é isso mesmo e acabou. Não é impossível, é condição. Se isso queimou no teu coração que estou te falando agora, você se acostumou com certas coisas, e você sabe que não é o que deu, mas é o que dá. Sai do teu lugar e venha. Se você está acostumado, eu me acostumei com isso. Não,
Se o Espírito Santo queimou no teu coração, você sai do teu lugar. Pai, aquele homem estava ali, na porta do templo. Mas um dia, homens cheios do teu Espírito Santo passaram por aquele caminho. Aquele homem falou o que era comum para ele, mas a resposta que ele recebeu foi: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, querido Espírito Santo, manifesta o teu poder no nosso meio. Arranca as friezas e as apatias espirituais. Arranca, Senhor, as resistências da mente e do coração, no nome de Jesus. Queima mais uma vez, Senhor, em cada coração. Queima mais uma vez em cada vida. Mais uma vez, querido Espírito Santo, traga, Senhor, novas experiências. Aos que diziam: eu não consigo jejuar, querido Espírito Santo, à medida que forem se disponibilizando, amplie a fome espiritual dos teus filhos e filhas. Ah, meus irmãos, se vocês convidarem o Espírito Santo, Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Senhor, aqueles que não conseguem orar, meu Deus, isso é sério. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou orar, mas eu vou ficar ouvindo louvor o dia todo. Louvor é bom, mas oração é melhor. Louvor você ouve o que pessoas ouviram de Deus. Oração você ouve o que Deus quer falar ao teu coração individualmente. Senhor, repreenda as estratégias de Satanás, que às vezes cria a situação como alternativas. Eu não faço isso, mas vou fazer dessa forma. Não! Deus está nos chamando para orarmos mais, jejuarmos mais, que os olhos se abram, que os ouvidos sejam abertos aos que possuem causas impossíveis. Deus, cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aqui tem a necessidade, Senhor. Começa a marcar essa igreja com milagres e prodígios, curas, libertações. Marque, Senhor, essa igreja, quem sabe hoje, quem sabe agora. Nós não sabemos essas causas impossíveis, mas o Senhor sabe. Quem sabe o Senhor reservou respostas para essas causas nessa noite. Tu és o único que pode mudar o coração do meu Deus, aleluia. Tu és o único que pode mudar o coração do homem. Tu és o único que pode mudar a mentalidade do ser humano.
Se quiseres, faz mais uma vez, Senhor. Aos que já estão acostumados com determinadas coisas e estão dizendo, não, eu tenho que vencer isso. Senhor, traz novas experiências. Por isso, no nome de Jesus, eu peço, Senhor, derrama o teu poder de cura, de libertação. As opressões, os ataques do maligno sejam repreendidos agora no nome de Jesus. Mentes sejam libertas das opressões do inferno. Corações recebam a paz que excede todo o entendimento. Que mais experiências venham dos céus sobre as nossas vidas. Assim como nos trouxeste para esta casa de oração, leva-nos em paz para